Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui para a glória de Deus, nesse canal de cura e libertação. Primeiramente, não tem como se libertar sem conhecer a verdade. A própria Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando a gente conhece esse Jesus maravilhoso, entregamos a vida para Ele, aí nós recebemos uma libertação. Você vê quando o povo estava preso ali, lá no Egito, 4 gerações, mais de 430 anos mais ou menos, havia 4 gerações, mas quando eles começaram a clamar, aí o Senhor desceu com mão forte e libertou o povo, através da súplica. Então, quando o pessoal clamou, Deus veio com a libertação e libertou aquele povo. Então, não tem como ser liberto sem conhecer Jesus, não tem como. A Bíblia fala: se o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Para essa libertação, essa cura, tem que estar em Cristo. Primeiramente, não tem como ser liberto sem aceitar Jesus. Você pode até receber uma cura, mas talvez a dor no pé vai para o joelho, e assim ela vai andando no corpo. Enquanto você não se consertar, a enfermidade ainda continua. Mas quando você entrega a sua vida, aceita Jesus, essa opressão, esse mal, essa seta, ela tem que sair, ela tem que cair por terra, porque Jesus agora é o seu Senhor. E Ele sendo o seu Senhor, Ele vai te proteger. Ele não vai te livrar de muitas coisas que acontecem, mas vai te encorajar, vai fazer de nós um guerreiro, para guerrear as batalhas, as pelejas. Mas pode ter certeza que seremos vencedores. A Bíblia fala que somos mais do que vencedores, mas também Cristo não falou que ia ser fácil. Ele falou que no mundo tereis aflição. Tem de bom ânimo porque eu venci. E se a gente está com Cristo, a gente vai vencer as pelejas, as adversidades, tudo que vem para tentar nos parar. Mas somos um soldado. Quem é soldado está ali sempre à disposição para qualquer tipo de combate, porque Cristo aqui está na frente, Jesus. Quero aqui estar dando uma meditada com vocês em Gênesis, no capítulo 38, diz assim: e aconteceu no mesmo tempo em que Judá desceu dentre os seus irmãos e entrou na casa de um varão adulão. Aqui, para a gente entender essa palavra aqui, Judá é filho de José. Tinha mais outros irmãos, inclusive José também como irmão. Só que Judá fala que desceu. O que quer dizer? Ele foi para outro caminho. Judá, ele não queria submeter ali as regras do pai, não queria submeter a Deus. Então ele foi para o lado dele. A Bíblia fala em Provérbios: o caminho do homem parece ser bom aos seus olhos, mas lá no fim é trágico, é tragédia. Então o caminho do homem parece ser bom aos seus olhos, só que lá na frente tem a consequência. Por isso que a Bíblia fala o quê? O caminho, né? Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Ele é o caminho. O mundo, o inimigo, ele coloca vários caminhos para o homem trilhar. Quando a pessoa olha, parece ser até bom ali, mas lá no fim desse caminho tem coisas tenebrosas, tem coisas ruins, mas tem o caminho certo. Então ele deixou o caminho certo para viver a vida dele, o caminho que ele quis. Então quando ele deixa ali os princípios, né? Deixa o mandamento, deixou a casa de Deus, deixou várias coisas, então está sujeito às retaliações da vida, está sujeito àquilo que o mundo tem aí, aquilo que o mundo tem, e está sujeito, porque deixou a direção de Deus, foi seguir os seus próprios caminhos, e nisso
existe o que? Uma consequência. Se a gente for entender na palavra de Deus, quando ele deixa, ele saiu pelo caminho, ele encontrou uma mulher estava com um pano na cabeça, não tinha como identificar, e ele ali foi se prostituir com essa mulher. O nome dessa mulher era a nora dele, na verdade, eu não sabia, mas ele começou a se prostituir, e ali ele deu até um cabrito do rebanho para essa mulher, só que essa mulher não queria um animal, ele ia sair e ia voltar para buscar esse animal, falou, deixa alguma coisa de garantia. Aí ele olhou para ela e ela falou, ele falou o quê? E ela, com astúcias, né, com a mente cautelizada pelo mal, disse, dá o teu cordão, dá o selo, me dá o teu cajado de garantia. Judá foi, fez a relação com ela e deixou o quê? Deixou o cajado, deixou o cordão e deixou também o selo. Cada um identifica. O cajado é o quê? O chamado, o ministério que ele deixou. E deixou também o cordão, os princípios, os mandamentos de Deus. E o selo é o quê? É a identidade. A identidade que ele tinha com a família, com Jacó. Porque ele veio de uma descendência poderosa. A descendência dele é o quê? Abraão, Isaac e Jacó, o pai Jacó. Então, mesmo ele sabendo da história do pai Abraão, do avô Abraão, do Isaac, mesmo assim ele abriu mão dos privilégios ali, abriu mão das bênçãos de Deus para viver um caminho que lá na frente ia ser derrota. Então ele entregou o quê? O seu selo simboliza o quê? A identidade espiritual. Entregou o cordão, simboliza o quê? Os princípios, os mandamentos de Deus, ele jogou assim, ó. E o cajado, o seu dom espiritual, a sua vocação, o seu ministério. Então vemos no dia de hoje também, você vigia para você não estar deixando o cajado com a prostituta, com o mal, deixando o selo e deixando o quê? O cordão, os princípios. Então Judá fez isso, ele deixou o seu dom. Ele deixou ali os princípios com uma prostituta, entregou por uma noite, por uma relação. Então vemos no dia de hoje isso. Muitas pessoas entregando o quê? A vocação, aquilo que Deus te chamou para fazer. Ele deixou a família, deixou os princípios, deixou tudo pelo um prazer. Então a mulher, deixa comigo a garantia, ele deixou. Então vemos no dia de hoje que muitas coisas acontecendo, largando Deus, largando a promessa, desistindo, até Esaú. Esaú era um homem do campo, Jacó era o homem da tenda. Muita diferença para eles, era filho de Isaac, dois nasceu, Esaú, também nasceu Jacó. A gente volta um pouco para trás das páginas, você vai achar. E ali, interessante, que Esaú era um homem de caça, ele foi caçar para o seu pai, para Isaac. E ali quando ele volta do campo, cansado, Jacó, já com a artimanha também, querendo a bênção de Deus, ele queria um jeitinho para receber o que? A posição de mão do pai. Então ele criou uma maneira ali. Ele chegou até Esaú, vende aí o teu direito de primogenitura, eu te dou esse prato de comida aqui, ó. E ali Esaú vendeu o direito dele, falou, para que vai me servir isso aqui? Para que vai me servir o direito de primogenitura? Para que vai me servir a bênção do meu pai? A bênção de Jacó? Para que vai servir a bênção de Abraão? Logo ele entregou, lá na frente se arrependeu porque entregou o direito de primogenitura. Mas aí você ainda há tempo. Enquanto a vida, o que? A esperança. Ele fala, depois da morte segue-se o juízo. Então, enquanto nós estamos vivos, tenha a esperança ainda, enquanto estamos vivos. Se você deixou seu cajado, os princípios de Deus, é a sua identidade. O diabo quer mudar a nossa identidade de filho para criatura.
Se a gente é filho, não pode se tornar criatura de volta. E se é criatura, tem que se tornar filho. E aí vai. Então Jesus, ele te ama e te quer bem. Deus abençoe sua vida. E na quinta-feira vai ter uma pregação das armaduras de Deus. Como? Ali vai ser mais detalhado. Hoje foi uma mensagem curta, mas aí vai ser uma mensagem mais profunda. A gente vai aprender sobre o escudo da fé, a couraça da justiça, a espada do Espírito. A gente vai entender como usar essas armas espirituais e também vigiar para não perder batalha usando as armas também. Porque até para você ter uma arma espiritual, você tem que saber manusear. Por isso que a Bíblia fala: o varão aprovado, que maneje bem a palavra. Então, tem que saber manejar a palavra de Deus. Vai ser forte. Quinta-feira, na parte da manhã, antes do meio-dia, vocês vão estar postando aqui no canal. Deus abençoe.